Boa noite, eu sou Zuleimar Ramos e hoje estou aqui com dois convidados mais que especiais, o Dr. Greg Andrade e o Dr. Felipe Coutinho. Dr. Felipe Coutinho da Silveira é vice-presidente da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, Abracrim, Pará, e juiz membro do Tribunal de Ética da OAB, Pará. Dr. Greg Andrade é advogado criminalista, foi membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB, Minas Gerais, e sobrevivente do sistema prisional brasileiro. E eu tenho uma satisfação muito grande em tê-los aqui. Estou contando com o apoio da minha colega, que é professora da Universidade da Amazônia, a professora Rosimone Raulino, que é a nossa intérprete de Libras. Dr. Greg, eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, conhecer também um pouco da história dele. Dr. Felipe, eu estou conhecendo agora, muito prazer, viu, Dr. Felipe? Apesar de morarmos no mesmo estado, não tive ainda a honra de conhecê-lo pessoalmente, mas sei do seu trabalho, admiro muito o seu trabalho. Eu queria que vocês falassem, antes de nós começarmos a entrar realmente nos mitos e desafios da advocacia criminal, que vocês falassem um pouquinho sobre vocês, sobre o trabalho de vocês. E eu gostaria de pedir que o Dr. Greg citasse um pouquinho da história dele, que é linda e é um incentivo para muitos aí que precisam nesse momento. Vamos lá? Dr. Felipe, pode começar? Posso, claro. Boa noite a todos. Cumprimento também aqui, saúdo meu colega, o Dr. Greg. Parabenizo pela iniciativa de a gente ter esse bate-papo aqui pela internet, esse novo normal, né? Que agora aí nos exige esse esforço. Bom, assim como o Dr. Greg, eu sou advogado criminalista. Meu escritório, apesar de ser um escritório que atua em várias áreas, eu particularmente atuo especialmente na área criminal e nos casos de improbidade administrativa, desde 2005, então lá se vão 15 anos já de militância. E também dedico o meu tempo a algumas atividades que são extra à advocacia, como, por exemplo, dedico um certo tempo para a OAB, já fui conselheiro estadual, agora estou ocupando o cargo de juiz membro do Tribunal de Ética, também participo da Associação dos Advogados Criminalistas do Brasil, a Abracrim, aqui no estado do Pará como vice-presidente do Dr. Valério Saavedra, e também tenho uma atuação grande na área acadêmica, como professor de diversos cursos de pós-graduação, sempre atuando nessa área do direito penal e do direito penal econômico. Posso falar agora? Pode, por favor. Primeiro que é um prazer muito grande estar aqui ladeado com a doutora Zuleimar, né, com a Gabriela, com o doutor Felipe, né? A gente meio que estava... Parece que a gente não queria se encontrar, doutor. Aí eu entrava por uma sala, só saía por outra, aqui digital, então ficou uma... Mas que bom que deu para a gente poder afinar aqui essas questões digitais, né? E eu peço desculpas aqui, é uma questão minha, até de ignorância digital, tá? Eu sempre navego no Explorer e aí tinha que ter o Chrome, e aí eu tinha que ter baixado, enfim, foi um erro meu, peço desculpas. Faz parte. Eu peço desculpa pela minha ignorância, mas já apresentando as minhas escusas, eu também já entro aqui, né? Que bom que a gente conseguiu, a senhora brilhantemente conseguiu driblar esse problema causado por mim, mas dizer que é um prazer muito grande estar aqui. Eu acho que esse evento trazido por você, doutora, ela só brilhanta, né, a advocacia criminal, o nosso mistério, que é tão importante na administração da justiça. Bom, meu nome é Greg Andrade, sou advogado criminalista, já há 5 anos, né? Eu sou egresso do sistema prisional, onde eu passei 16 anos da minha vida. 9 em regime fechado, ou seja, 9 sem ver a rua.
16 no total, entre aberto, aí o fechado, semiaberto, aberto, condicional, domiciliar. Bom, realmente é bem inusitado, né, a minha história. Não é uma história que ela é atípica, né? Não é uma situação corriqueira onde as pessoas que a minha caminhada foi bem diferente da maioria das pessoas, né? Hoje eu tenho 46 anos, eu comecei a estudar, fazer ensino médio fundamental dentro do presídio. Também comecei a fazer minha graduação e terminei minha graduação em regime semiaberto de cumprimento de sentença. E quando eu terminei minha pena, praticamente eu estava formando em bacharel em direito. Não foi fácil, não é fácil, né? Eu enfrento inúmeras dificuldades. Existem pessoas como vocês, né, como o doutor Felipe, como a doutora Zulemar, que sempre estão abrindo as portas, estão me dando a palavra, ouvindo o que eu tenho para poder dizer, mas ao passo também que a gente não pode esquecer que a gente vive numa sociedade muito preconceituosa, né? Eu talvez, aí fica a pergunta, já colocando aqui fogo no pavio, eu faço a pergunta, será que se eu tivesse a cor da pele um pouco mais escura, será que eu teria as mesmas oportunidades? Mais do que isso, eu não tive bolsa, não tive nada, FIES, não tive nada, eu tive que me virar. Mas ainda assim, foi muito difícil. Mas ainda assim, será que não foi por eu ter a melanina da pele um pouco mais clara, será que isso não facilitou alguma coisa? Fica essa pergunta, fica essa provocação. Eu acho que a gente tem muito que debater hoje. E é isso. Então, vamos conversar mais e vamos trazer mais aí sobre a minha vida, sobre eu agradeço muito a vocês dois por estarem aqui, por terem aceitado esse convite de participar desse momento. Para quem está nos assistindo e não sabe, eu sou perita judicial. Esse tema ele está em pauta por quê? Porque nós estamos aproximando a perícia judicial tanto da área criminalista quanto de outros temas mais, quanto tecnologia, educação, tá? Então, nós estamos fazendo uma conexão entre a perícia e outros temas mais. E, antecipadamente, nós fizemos aqui uma enquete perguntando o que você gostaria de que, numa live sobre advocacia criminal, se discutisse. Então, os mitos que foram abordados nessa enquete foram: o que é a verdade para o advogado criminalista? Eu vou fazer assim, eu vou falar os mitos e aí eu vou deixar com vocês, tá? Então, na sequência, doutor Felipe, doutor Greg, vocês podem falar, se alguém quiser complementar, falar do outro, quiser fazer uma pergunta, à vontade, tá certo? Vamos lá, então. Primeiro mito. O que é a verdade para o advogado criminalista? Segundo, o advogado só pode atuar pedindo a inocência do cliente? Terceiro, a advocacia criminal e a relação profissional tem relação profissional com perícia? Tá? São esses 3 mitos que eu gostaria de discutir agora. Vamos lá, doutor Felipe. Vamos lá. Todas as vezes que a questão da verdade surge no campo penal ou processual penal, normalmente ela é posta dentro de 2 extremos. De um lado, você tem a questão da verdade real como um método de investigação típico dos sistemas inquisitórios, e de outro, você tem mais recentemente uma espécie de verofobia, ou medo da verdade. O que significa isso? É que nos sistemas inquisitórios, nos sistemas processuais inquisitórios, ou na Inquisição, a verdade real ela deveria ser buscada a qualquer custo, de qualquer forma, desde que ela fosse possível de ser alcançada. E isso, na verdade, era uma forma de se dar ao inquisidor
ou se dar ao juiz a possibilidade de gestão da prova. Com a evolução dos sistemas penais, com a evolução do sistema acusatório, se começou a perceber que o juiz não deveria ter a gestão da prova, e sim que a prova ela deveria ser produzida pelas partes. E qual é a diferença entre o método inquisitório e o método acusatório? A diferença entre essas duas situações é que na Inquisição ou no sistema inquisitório, a prova é produzida a partir de um monólogo. Um monólogo onde o inquisidor vai atrás daquilo que ele quer e, normalmente, ele o faz para condenar. Já no sistema acusatório, existe um método diferente, que é um método do diálogo entre as partes. A acusação propõe uma hipótese acusatória, o réu se defende daquela hipótese acusatória e as partes, assim, produzem, dentro de um processo, todos os elementos probatórios que entendem pertinentes para que o juiz, ao final, possa, então, valorar e decidir. O grande problema só é que essa dicotomia entre sistema inquisitório e sistema acusatório, ela não é suficiente para definir a questão da verdade. A questão da verdade, ela também passa por uma forma ou por uma fórmula de como se vai obter o elemento probatório, como se deve valorar o elemento probatório e como se deve definir. Aqui no Brasil, especialmente, nós temos uma tradição processual que ela é basicamente uma tradição do processo civil. Não se desenvolveu no Brasil uma teoria geral do processo penal. Na verdade, nós encampamos para o processo penal uma teoria do processo civil. E se discutiu, e se discutiu, e se discute muito sobre o que é o processo, o que é a ação, mas não se discute tanto, ou não se discutia tanto, para que serve o processo. Como que nós vamos chegar àquela solução? Essa falta de discussão resultou num problema sério epistemológico. O que eu quero dizer com essa palavra difícil, epistemologia, é que nós não tivemos uma evolução do processo de conhecimento ou de validação do saber. E isso permitiu, então, que nós desenvolvêssemos e produzíssemos um juiz que decide muito com base no subjetivismo, no solipsismo, de uma forma individual, muito mais de acordo com os seus preconceitos e com as suas considerações pessoais, do que com base em um sistema de princípios. Quando eu digo a palavra juiz, nós não devemos pensar aqui no magistrado, né? Nós devemos pensar aqui no intérprete, porque esse mesmo problema ele ocorre com os advogados, esse mesmo problema ocorre com o Ministério Público, e por não ser diferente, também ocorrem com os delegados. Então, nós precisamos ter uma base teórica do direito mais forte, uma base teórica do direito melhor trabalhada, para poder se pensar num sistema de decisão judicial ou de interpretação jurídica que seja condizente não apenas com um amplo espectro discricionário, mas, sobretudo, que se haja controle sobre esse amplo aspecto. Eu não sei se eu devo continuar ou melhor a gente continuar ouvindo o Dr. Greg, porque assim, esse assunto ele vai gerar uma fala bastante longa. Então, para a gente poder bater uma bola inicial aqui, eu acho que eu poderia passar para o Dr. Greg fazer as suas considerações iniciais também. Ok, vamos lá, então. Dr. Greg. Que aula, me senti contemplado com essa aula. Mas, doutora Zulemay, doutor Felipe, é isso que você falou, se a gente vê na prática. Eu acho que o nosso bate-bola seria muito interessante, porque eu vejo que o senhor tem uma bagagem acadêmica muito forte, né? Me sinto contemplado com isso e recebi uma aula agora, né? Te agradeço muito por isso. E eu acho que eu vou tentar sintetizar
né, o exposto pelo Dr. Felipe brilhantemente, de uma forma que o que a gente vive na prática. Hoje em dia, o que a gente vive na prática de um processo, de um inquérito e um processo criminal, é a verdade de quem? É a verdade do boletim de ocorrência, do PM. Uhum. A peça do processo, o boletim de ocorrência, ele está em todo campo, e aqui eu vou fazer uma crítica, tá? Eu estou fazendo as dificuldades que o advogado tem enfrentado, e é de norte a sul nesse país. O que o PM coloca ali, até de uma forma não muito técnica, né? De uma forma desprovida de muita validade, eu posso dizer isso, não tem um boletim de ocorrência que eu pego que eu falo assim, não, isso aqui foi a verdade. Não tem um. Não tem um. E essa peça viciada, na sua grande maioria das vezes, falo isso com muita tranquilidade em falar isso. Muita tranquilidade. Quem está na ponta, no chão de fábrica, acompanhando o flagrante, acompanhando igual eu faço, a gente vê. É na cara. É na cara. Então, assim, essa peça que é uma peça viciada, eivada de vícios, ela é usada em todo o lastro do processo. E eu falo, da notícia crimes ao acórdão. Desembargador usa as palavras do PM para poder validar. Não se preocupa na contradita. Muito pelo contrário. Eu não sei, doutor, eu tenho certeza que é um advogado militante também, e ele trouxe essa questão acadêmica, mas eu tenho certeza que ele tem essa visão também, ele tem essa vivência de que o que a pessoa fala para a polícia judiciária, que deveria ser a chancela de importância muito maior do que um boletim de ocorrência, ela é esquecida durante todo o processo. Esquecida. O que o cidadão fala lá diante do delegado, diante do juiz, perde validade frente à prova das provas, que é a verdade real do excelentíssimo senhor miliciano, né, da Polícia Militar. É quase que uma tônica, né? E aí eu falo que não é somente até a sentença, não. Eu estou falando em decisões do colegiado. Que nós temos aqui, pelo menos em Minas, em outros estados que eu atuo, é que desembargadores falando, não, que temos realmente a palavra do policial militar, ela é investida de veracidade frente à fé pública. E aí fica isso. E isso tem prejudicado muito a contradita, o devido processo legal, né? Porque a gente é praticamente e essa peça eivada de vícios, ela é usada em toda, e aquilo, né, doutor, é os frutos de uma árvore envenenada, vai envenenando todo o processo. E chega lá na frente, eu acho que nem precisava de um juiz, de um desembargador, porque ele já foi condenado quando o PM falou que foi pego lá e ele estava fazendo a traficância, principalmente em crime de tráfico. Uhum. Né? Mas é isso. Eu acho que essa verdade real, ela até que ponto tem uma verdade real aonde aqueles que querem julgar não querem ouvir os advogados, não querem ouvir as vítimas, não querem ouvir os supostos autores, já chega meio que com um jogo de cartas marcadas. É isso. Sim. Eu só quero relembrar aqui que nós estamos com dois criminalistas muito respeitados, o Dr. Greg Andrade e o Dr. Felipe Coutinho da Silveira. Os dois estão aqui debatendo sobre mitos e desafios da advocacia criminal. Contamos com a presença da professora
que é a nossa intérprete de Libras, a professora Rosimone Raulino, que é professora da Universidade do Amazonas, aqui em Belém do Pará. Vamos para a segunda pergunta, então. O advogado só pode atuar pedindo a inocência do cliente? É um mito isso? Ou tem algum fundo de verdade? Doutor Greg, pode começar? Pois não. Eu fiz um tribunal do júri há pouco tempo, porque e eu comecei justamente isso. Olha, eu fui pago para estar nesse júri e eu tinha conversado com o meu cliente, falei assim, ó, a gente tem que, o caminho é esse, a tese é essa. Doutor, eu quero falar isso. A minha tese é essa, eu vou falar isso, eu vou negar a autoria. Sem dúvida. Vamos fazer isso. Comecei o júri. Falei, olha, estou aqui. Falei 40 minutos da tese, defendendo a tese que o cliente dá negativa de autoria. E aí, por fim, eu falei, ó, agora vocês querem ouvir a verdade, né? Pois é, eu vou falar o que aconteceu. O cliente fez isso, isso. E ao final, com essa explicação e com isso, com essa defesa, eu aqui não vou entrar no mérito do caso em si, né, da questão do homicídio em si, mas devido a eu ter falado realmente o que aconteceu, houve uma absolvição por 4-3. Às vezes a verdade do cliente, né? O cliente às vezes ele vem com a gente, não, doutor, é isso, a gente tem que, a verdade é essa, mas às vezes a verdade que tem que ser dita não é essa. É um outro olhar, é uma outra visão, é uma visão técnica talvez, é uma visão talvez não contaminada com quem viveu o problema. É uma visão de quem está de fora. Então, às vezes, quantas vezes eu falo isso para o meu cliente, que às vezes o cliente ele vê no advogado um grande mágico, aquele cara que vai fazer uma mágica e vai sumir com o processo. Né? E às vezes o que a gente tem que fazer é dar explicação. Eu tenho que explicar aquilo ali de uma forma que as pessoas consigam entender para além do processo, principalmente em crimes de homicídio. Porque o processo é muito mais do que um simples recorte de um fato que aconteceu na vida de uma pessoa. Né? O processo, a vida de uma pessoa, ela é muito mais do que aquele recorte de um fato que aconteceu. Eu costumo falar isso, né? Quem viu aquele filme O Alto da Compadecida, tem uma surpresa muito grande que eu, pelo menos, quando eu vi todo mundo, era um tribunal, né? E aí a Nossa Senhora fazia o papel de advogada e Jesus Cristo era o juiz, enfim. E quando foi a vez do cangaceiro, não sei se vocês viram esse filme, vocês lembram, mas quando foi a vez do cangaceiro, eu falei, pô, ela vai ser condenado. E Maria, belíssimamente interpretada por Fernanda Montenegro, ela fala, não, esse aí é fácil. Esse aí é fácil defender. Esse menino, desde a infância, ele vem passando fome. Esse menino só teve a violência como permeando a sua vida. Esse menino, que hoje está aqui, o Severino, ele só teve o que a vida jogou da mesa do banquete. Só as sobras. E vocês querem que essa pessoa, que teve as sobras a vida inteira, hoje seja uma pessoa diferente. E aí ela, lindamente, ela abraça ele e fala, não, vem comigo, Severino, você vai para o paraíso. E às vezes é isso. Às vezes o advogado ele tem que contar para além da história que está no papel, que está ali naquele fato. O que desembocou? Oi. Parece que está chegando no final, né?
Tem um horário, mas a gente faz o corte, não tem problema, tá? E Tá. continua, vai ser editado Então, eu mesmo. posso continuar? Então, tá bom. E aí, às vezes o que a gente tem é para além de explicar aquele fato. O que às vezes sobra para o advogado é falar antes. É falar o que essa pessoa aconteceu antes para poder desembocar naquele ato insano, talvez. E talvez aí a gente consiga entender uma verdade. Porque aí as pessoas falam, eu não tinha olhado isso nessa lógica. Mas o advogado criminalista, principalmente o júri, o tribuno, ele é um grande contador de história. E ele conta uma história num âmbito que ninguém viu. Ninguém viu. Mas ele, com a sensibilidade dele, ele consegue mostrar para aquele conselho de sentença que, às vezes, um olhar mais humano, um olhar se colocando no lugar do outro, a gente consegue ter uma outra visão, e não digo talvez uma absolvição, porque às vezes o advogado ele não está ali para poder absolver, ele está ali para diminuir uma pena, ele está ali para poder explicar talvez uma situação e talvez decotar qualificadoras, agravantes. Então, e é essa a arte da advocacia, de talvez não buscar, o advogado não busca simplesmente a absolvição. O advogado, o bom advogado, ele busca, para além de tudo, ele busca um outro olhar mais humano, um outro olhar pedindo às pessoas para se colocarem no lugar daquela pessoa. E talvez essa seja a grande arte da advocacia, que é trazer esse outro olhar e trazer essa nova forma de olhar e de fazer justiça. Eu não sei se seria isso. Perfeito. Doutor Felipe, vamos lá. Então, vamos lá. Eu queria, antes de responder propriamente a segunda questão, eu queria voltar um pouquinho à fala do Dr. Greg para responder a segunda questão e já iniciar propriamente uma resposta para a terceira. O Dr. Greg ele sintetizou muito bem a questão da vida dos processos criminais quando ele diz que a mesma fala feita na fase do inquérito policial acompanha todo o processo e, por mais que se produza alguma prova, a voz do acusado, as provas apresentadas pelo acusado, elas não se dá aquele mesmo valor, não se dá a mesma importância que se deu àquele documento produzido pela polícia. Ele termina dizendo, será que o depoimento do policial teria uma espécie de fé pública? Muito bem, por que eu estou voltando a esse ponto? Porque essa questão é o assunto que se relaciona fundamentalmente com o problema da verdade. A questão, ela não é propriamente sobre a existência ou não de uma verdade. A questão é, a verdade ela pode ser alcançada e filosoficamente isso é discutido há muito tempo. Só que essas discussões filosóficas sobre o que é verdade e como se alcançar na verdade correram ao largo do processo penal brasileiro. Então, nós temos uma deficiência hoje sobre como é que se pode alcançar um conhecimento científico ou um conhecimento judicial válido. E aí, essa questão fica ainda mais clara quando o Dr. Greg ele expõe a situação. Ora, eu tenho duas provas. Uma que condena ou que confirma a acusação e uma prova que absolve, que nega aquela absolvição, que nega aquela condenação. Como que o juiz pode escolher? Qual é o critério utilizado ou que deve ser utilizado pelo juiz para escolher? Ele pode escolher porque ele gosta mais de uma prova, porque ele gosta menos de uma prova? Ele pode fazer esse ato de escolha moral? Ou ele deve ter algum critério legislativo, normativo, portanto, que diminua esse espaço de escolha? Este é o fundo, ou num sentido mais abstrato, aquilo que o Dr. Greg estava falando sobre
a questão da escolha do depoimento do policial como o elemento de prova condenatório. Então, esse assunto é este assunto que hoje ele deve ser encarado no Brasil como um assunto mais sério, mais importante. Porque eu posso modificar o método de obtenção de um meio probatório. Eu posso dizer, olha, quem vai coletar a prova é o juiz, sistema inquisitório. Ou eu posso dizer, quem vai coletar a prova são as partes, sistema acusatório. Tudo bem, mas e se as partes produzirem as provas e o juiz continuar decidindo da mesma forma que o Dr. Greg acabou de dizer? Eu vou ter um procedimento correto, mas eu vou ter um problema, mais uma vez, de interpretação e de decisão judicial. Então, é preciso avançar um pouco nisso. E as nossas legislações atuais, tanto o Código de Processo Civil de 2015, quanto o Código de Processo Penal, avançaram nessa questão. Se vocês observarem hoje, o Código de Processo Penal, ele traz, a partir do artigo 158-A, ele reconhece a necessidade de se ter uma cadeia de custódia da prova. Ou seja, quer dizer que a prova, quando ela é coletada lá no local do crime, quando o corpo de delito ele é alcançado pela perícia, uma série de providências devem ser tomadas para que seja resguardado aquele elemento probatório. Da mesma forma, o Código de Processo Civil ele avançou ainda mais no sentido de criar critérios específicos para, por exemplo, a produção do laudo pericial. Então, hoje, por exemplo, um dos critérios que o Código trouxe novo, no artigo 473, inciso 3, eu estou me lembrando aqui de cabeça, eu posso estar cometendo algum equívoco, mas, se eu não me engano, é esse dispositivo, está dito lá que o perito ele não pode apenas escolher um método ideológico para construir a sua perícia. Ele não pode dizer assim, olha, eu sou um perito que sou mais afinado com as doutrinas A e sou menos afinado com a doutrina B. Então, eu vou construir porque eu quero o meu laudo na doutrina A, na doutrina B. Não. Agora, a perícia exige-se que ela seja construída com base no método científico que é predominantemente aceito na comunidade científica. Para que isso? Para que, quando o juiz for decidir, ele possa apresentar um raciocínio, uma interpretação lógico-racional que justifique ou a escolha daquela perícia como elemento preponderante para a condenação, ou afastar aquela perícia por falta de um critério mais claro, por falta de um critério mais aprimorado para se chegar ao raciocínio lógico. O que isso quer dizer? Se nós juntarmos o Código de Processo Penal com a questão da cadeia de custódia e o Código de Processo Civil com esses elementos periciais, nós vamos ter, então, combinando as duas legislações, uma necessidade de maior fiabilidade do conhecimento que é inserido no processo. Nós vamos ter uma necessidade de testabilidade desse conhecimento, ou seja, se é possível eu contrapor cientificamente. Para ficar num exemplo, sair um pouquinho desse ambiente mais abstrato do direito e vou trazer para um exemplo prático. Eu advoguei numa causa que houve um incêndio numa reserva florestal. E não houve perícia, mas o órgão ambiental fiscalizador fez um relatório dizendo, olha, as causas do incêndio são A, B e C. Apresentou lá as suas razões. E qual foi o método utilizado para fazer essa conclusão? Foi o método basicamente empírico de observação. Eles foram lá, olharam para o chão, viram que tinha marca de fogo e concluíram que o fogo começou daquela forma. O meu cliente, por sua vez, contratou uma empresa especializada, um assistente técnico especializado, para fazer um levantamento das possíveis causas do fogo. E aí foi feito um levantamento sobre vento, sobre os equipamentos que estavam no campo, sobre reflexo, sobre a possibilidade de combustão espontânea,
se mostrou, dentro de um panorama geral, algo muito mais amplo, muito mais confiável do que a mera experimentação da observação. Então, o que o Dr. Greg está mencionando é justamente a necessidade de nós termos um controle maior no ato da escolha aprobatória. E isso se conecta, a meu ver, com a segunda pergunta, porque, mais uma vez, essa segunda pergunta, ela traz um elemento moral que está escondido, ele está lá escondido na pergunta, nas entrelinhas. Quando ele diz, o advogado só pode pedir a inocência, o que se quer dizer com isso, em outras palavras? Você advogaria para uma pessoa reconhecidamente culpada? Você teria brios para fazer isso? Advogar, por exemplo, para um estuprador é correto? Quem é que defenderia um monstro desse? Então, são essas questões morais que estão por trás da pergunta se o advogado só pode ou não pedir a inocência. Assim como essas mesmas questões morais aparecem quando a decisão judicial nela é permitida uma carga discricionária do juiz muito grande, ou do intérprete. Por que eu digo do intérprete? Por que eu faço sempre questão de bater nisso? Porque o Código de Ética da OAB, ele afirma que o advogado ele não pode advogar contra a lei. Ele não pode deturpar o sentido da lei. O Ministério Público, idem, idem. O juiz, idem, idem. Então, o problema não é só judicial, o problema também é dos outros operadores. Com isso, eu quero dizer que a decisão judicial, o ato de interpretação jurídica, ele não pode estar baseado apenas no sentido moral. E é por isso que o advogado ele não precisa só pedir a inocência. Ele pode sim, como bem colocou o Dr. Greg, ele pode sim advogar dentro de um agir estratégico legalmente permitido, no sentido de diminuir a pena. Ele pode advogar dentro do agir estratégico no sentido de mostrar um erro que no direito penal reflete-se, por exemplo, no dolo, um erro que, se for inevitável, também se reflete na culpa. Então, todas essas questões elas são de fundamental importância para nós compreendermos que a moral ela existe, todos nós possuímos uma carga muito grande disso. Porém, o ato de interpretação jurídica ele não pode estar vinculado às opiniões pessoais de cada um. As interpretações jurídicas elas devem estar baseadas nos princípios que estão dentro do sistema normativo. Quando se discute em qualquer curso de introdução de justiça ou de introdução de processo penal, de direito penal, inclusive, a gente pode logo sobrepor ou pode logo opor duas correntes filosóficas muito bem conhecidas. Uma, kantiana, que fala do imperativo categórico, e aquela outra do Jeremy Bentham, que fala da utilitarismo. E para ficar nessa questão de pedir ou não a inocência, tem um caso que aconteceu na Inglaterra de alguns marinheiros que tiveram um problema no seu navio, ficaram à deriva no mar por alguns dias, na verdade ficaram à deriva por 24 dias, eles estavam aproximadamente a 1000 léguas da terra mais próxima, e durante esse período que eles estiveram à deriva, ocorreu um ato de canibalismo. Das 4 pessoas que estavam no bote, 3 se uniram, acabaram matando o mais novo e dele se alimentaram para sobreviver. Então, a discussão nesse caso, uma discussão sobre o que é moralmente correto e o que não é. Isso é moralmente correto? Não, não é moralmente correto. Mas é juridicamente condenável? Não, porque nós temos uma previsão legal do estado de necessidade. Então, essa pergunta, assim como toda essa construção que eu tenho tentado mostrar sobre a verdade, sobre a necessidade de um sistema um pouco mais criterioso, reflete também o grau de influência que a moral acaba tendo, inclusive na nossa comunidade, sobre as interpretações jurídicas.
Então, eu me alio também ao Dr. Greg e respondo com alguma tranquilidade que não é necessário que o advogado apenas peça a inocência. Ele pode, sim, trabalhar com uma hipótese condenatória e com diminuição de pena, ele pode trabalhar com as hipóteses de erro ou com as excludentes de ilicitude, quando se reconhece um fato, porém ele é justificado pelo direito. Ok, nossa, estamos aqui com esses dois advogados criminalistas super competentes. O Dr. Felipe Coutinho Silveira, vice-presidente da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, Abracrim, Pará, e juiz-membro do Tribunal de Ética da OAB Pará. Dr. Greg Andrade, advogado criminalista, foi membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB Minas Gerais e sobrevivente do sistema prisional brasileiro, e um excelente advogado que atua em Belo Horizonte. Nós estamos agora na terceira pergunta. A terceira, a advocacia criminal e a relação profissional com a perícia. O doutor Felipe já até começou, não foi, doutor Felipe? Você já falou aí dessa relação muito bem, por sinal, e eu queria que o senhor desse continuidade para finalizar essa terceira pergunta e depois para passar para o doutor Greg poder fazer os comentários dele. Vamos lá? Tá bom. Vamos lá. Sim, a advocacia, na verdade, eu não diria advocacia, eu diria o sistema criminal como um todo, ele tem uma relação profissional muito próximo com a perícia. Eu, particularmente, participei como palestrante de um seminário que houve em Belém, no Ministério Público do Estado do Pará, sobre o pacote anticrime antes dele entrar em vigor. E naquela oportunidade, eu já dizia o seguinte: um grande problema do nosso processo é a influência inquisitória, e nós continuamos a apostar de forma muito, muito forte na confissão. Não à toa nós temos agora um acordo de não persecução penal, nós damos uma importância muito grande para a prova testemunhal, e naquela oportunidade eu dizia o seguinte: vejam, a relação existente hoje no mundo, a vida como um todo, ela se tornou muito mais complexa. Eu, por exemplo, estou em Belém, o Dr. Greg está em Minas Gerais, eu estou na minha casa, vocês nas suas, e todos nós estamos conversando aqui como se nós estivéssemos um ao lado do outro numa mesma mesa, e nós não estamos. Então, esta complexidade da vida tornou a questão da prova também mais complexa. Ao mesmo tempo que tornou a prova mais complexa, porque ela passa a necessitar, de alguma forma, de um conhecimento científico, técnico, para ser explicada, para ser demonstrada, ela tornou menos importante a confissão e ela tornou menos importante a prova testemunhal. Só que, na prática, o que acontece? O Estado, e aqui eu não estou falando do Estado do Pará somente, estou falando do Estado como instituição, o Brasil, os Estados Unidos, a França, de uma forma geral, dão pouca importância para os centros de perícia científica. Então, aqui no Estado do Pará, por exemplo, quando nós falamos em perícia, normalmente nós dizemos assim: por que você não vai no IML? Pô, veja, o IML ele é um dos órgãos que compõem o Centro de Perícias Científicas, e ele está ligado apenas e tão somente à perícia médica. Ele não está ligado a outras perícias. O nome do nosso centro é Centro de Perícias Científicas Instituto Renato Chaves, que é composto por vários órgãos. Agora, qual é o tipo de valorização que o perito judicial possui? Normalmente trabalham dentro de um sistema completamente sucateado, com uma baixíssima valorização, um desprestígio do trabalho completo, onde muitas vezes se impõe uma jornada que é impossível de se dar conta. O Centro de Perícias de Belém dá conta de todas as perícias praticamente do Estado. Se tem uma adoção de medidas desmotivadoras, e isso acaba refletindo aonde? Na qualidade da prova pericial, acaba refletindo aonde? Na percepção de injustiça
que a sociedade tem do Poder Judiciário. E aí, como é que o Poder Judiciário ele trata esse assunto? Ele reconhece os problemas periciais? Não, ele não reconhece. Fala-se das perícias como se elas fossem grandes maravilhas e não são. E não são. Então, é preciso que a comunidade como um todo, e aqui especialmente a comunidade jurídica como um todo, entenda que hoje a perícia judicial ela é muito mais importante do que a prova testemunhal, ela é muito mais importante do que a confissão. Uma confissão pode até agilizar a finalização de um processo, mas não quer dizer que aquela confissão trará justiça e nem um processo justo. Já uma perícia bem feita teria possibilidade de esclarecer as questões fáticas e técnicas que estão ao lado do que é investigado de forma muito mais cientificamente segura. Então, a relação, sim, ela existe e é uma pena que nós continuamos a ter uma pouca valorização desse profissional que, na verdade, muito contribuiria para a justiça e para o melhor encerramento dos processos. Ok. Doutor Greg? Bom, foi respondido lindamente pelo doutor Felipe, como sempre. E eu vou um pouco mais além, sabe? Meu sonho de consumo seria ter um perito criminal em todo o processo que eu atuasse. Eu falo com muita tranquilidade aqui. Isso eu falo com muita tranquilidade. Os crimes de tráfico que eu tenho, os crimes de tráfico, somente os crimes de tráfico. Eu conseguiria, se fosse realmente levado em conta uma perícia séria, somente com uma perícia, eu conseguiria comprovar que, no mínimo, 90% dos crimes que eu atuo, que não se tratam de traficante, e sim de usuário. Bastava tão somente uma perícia para dizer se aquela pessoa é ou não é uma pessoa que tem uma dependência química. Só isso. Só precisaria disso. 90% dos crimes dos processos que eu tenho de tráfico de drogas, que tivesse sobre tráfico de drogas, e que fosse levado em conta uma perícia, eu conseguiria que 90% seria, no mínimo, uma desclassificação para a questão do uso. Infelizmente, o que a gente tem no Brasil, eu vou falar, eu não tenho a alianeza do doutor Felipe, não tenho. Eu sou forjado, né, num campo muito do baixo, do chão de fábrica, vamos pôr assim. E eu não douro a pílula, sabe? O processo criminal hoje no Brasil sinceramente, falo com muita dos processos que eu atuo, é um jogo de me engana que eu gosto. Todo mundo sabe. Entendeu? Todo mundo sabe. O juiz sabe, o promotor sabe, o advogado, o defensor público sabe, o escrevente sabe que aquilo ali é um enredo muito mal contado de pessoas pobres sendo condenadas porque um policial militar falou que aquela pessoa ali estava com 23 gramas de maconha e ele fala que ele viu o cara saindo, entrando no beco e parecia estar fazendo mercancia. Né? Tem vários processos desse jeito. Maconha. O cara, ele não é viciado em maconha, ele vende maconha para sustentar o vício de crack. Isso é vários. Mas é muitos, não é pouco. Eu estou falando tão somente dos crimes de tráfico. Se eu falar de crimes sexuais aqui, o trem fica pior ainda. Quantos crimes de tráfico? Eu lanço aqui o desafio. Aqui não se tem aparelhagem, não se tem o IML, é muito deficitário. Cara, aqui e tem rincões nesse país aí que é uma coisa absurda. Você chega no ML, o que eles têm é uma faquinha.
para poder fazer perícia. É um jogo de me engana que eu gosto. Às vezes eu fico, o cliente chega perto da gente e fala, doutor, pede a minha digital, que vai ver que eu não tenho. Eu falo, meu amigo, já está viciado. Já está viciado a cena do crime. Policial militar chega, já pegou a arma, já passou para um, para outro, para outro, para outro, para outro. E aí, como que eu vou fazer uma perícia nisso aí, gente? As pessoas veem a televisão, vê o CSI, e aí eles têm essa ilusão, de que nós temos isso. Aí eu volto a falar aqui, aí eu vou perguntar aqui para uma perita e para um advogado, um acadêmico, que é uma pessoa que já trouxe aqui, já comprovou aqui pelos comentários, que são pessoas gabaritadas. Existe isso no Brasil? Pergunto a vocês. Eu devolvo a pergunta. Não. Não existe. A não ser de crimes assim, como a gente fala de midiáticos, aí sim. Mas fora isso, pro João filho da lavadeira, pro Zé filho do Tião da mercearia, esse aí não tem isso não. Gostaria de ter o meu sonho de consumo. E aí a gente pode entrar aqui numa série de questões que desembocam nisso. Mas eu falo aqui, pelo menos nos crimes de tráfico, com muita certeza, que 90% dos meus clientes que são condenados hoje por tráfico de drogas, eles sairiam da cadeia pelo menos por desclassificação para o artigo 28, que é o usuário, com um simples exame de toxicológico para comprovar a dependência química desse moço. Mas é o que eu falo. Volto a falar aqui. As pessoas, as pessoas ou me amam ou me odeiam, sabe? E pelos mesmos motivos. Porque eu falo. É um jogo de me engana que eu gosto. Juiz sabe. Mas é aquilo. Aí a gente tem que entrar, inclusive, numa questão: para que serve o direito penal? Direito penal é para poder fazer seletividade. Porque se fosse todo mundo branquinho, se fosse em bairros de bacana, aí nós temos uma perícia bacana. Agora vai... Perícia de favela, gente. Vocês já viram perícia de favela? Eu nunca vi. É isso. Desculpa o desabafo, mas é isso. Nós estamos aqui para isso, né? Para vocês exporem o que pensam sobre esses assuntos. Tinha que ser valorizado, sabe, doutora? Tinha que ser valorizado. Perito criminal é o principal, é aquele que vem com prova técnica. Não é com disse-me-disse, não é com palavras no papel, não. Eu estou dizendo aqui conhecimento científico. A bala, ela foi disparada dali, ó. Não tem como a bala ser... Não é o policial que vai falar, eu vi que foi disparado. Não, não é isso. É técnico. E para mim, para um advogado criminalista, isso seria importantíssimo. Porque eu conseguiria, né, mostrar por A mais B que a grande maioria dos processos criminais nesse país é um jogo de me engana que eu gosto. Eu deixei aqui aberto para que as pessoas pudessem fazer comentários e fazer perguntas, e tem muitos comentários e muitas perguntas. Depois eu vou repassar para vocês, tá? Vamos lá, vamos para os desafios. Nós temos pouco tempo agora. E aí eu queria... a ideia era nós falarmos um pouquinho sobre cada desafio, mas como o tempo ele é curto, eu queria que vocês sintetizassem os desafios dentro da questão da delegacia, do fórum, do presídio, mídia e senso comum. Qual desses desafios aí, doutor Greg, o senhor poderia citar agora e comentar? Pode fazer um caldo e colocar tudo juntão? Pode, faça. Eu não sei o que é pior, entendeu? Eu não sei o que é pior, a falta de conhecimento das pessoas, em saber o que é um processo criminal, a dificuldade de se ter um acesso, as pessoas elas veem ainda o advogado, ainda
a Polícia Judiciária tem mudado muito, pelo menos em Minas Gerais ela tem mudado muito, sabe? Elas estão começando a perceber que o advogado não é o bandido, né? Então, assim, o militar não. O militar é incrível. Eu acho que o mais difícil não é nem na delegacia, o mais difícil é no batalhão, tá? Mas nos presídios eu enfrento, isso, mas é uma questão pessoal, tá? Eu enfrento muitas dificuldades, por ser egresso do sistema prisional. E por falar o que eu falo, né? Então eu sou boquiroto, falo, e aí eu me torno persona não grata e cobro. Oi? Também, seria legal citar também o seu trabalho para tentar tirar, não é, pessoas que estão na mesma situação, para tentar dar uma vida melhor para essas pessoas, tentar tirá-las de lá. Você tem um trabalho muito lindo nesse sentido, e eu parabenizo, já lhe disse isso pessoalmente. É difícil realmente você ver pessoas que se preocupam com quem está ali, não é? Para tentar retirar. E depois, no finalzinho desse vídeo, eu vou deixar aqui um pouquinho da história de vida do Dr. Greg, um pouquinho da história de vida do Dr. Felipe, que são histórias assim que valem a pena serem faladas, serem comentadas e que motivam muitos aí a mudarem, a se sentirem potenciadores, ok? Desculpa, eu atrapalhei aqui. Só isso para concluir, porque eu sei que o tempo, né? Na verdade, eu tenho uma dificuldade muito grande por saber dessa dificuldade, né? Que os meus irmãos e irmãs passaram pelo sistema prisional frequento. No meu escritório, tenho a postura de contratar pessoas que passaram pelo sistema prisional ou seus familiares. A preferência é essa. A preferência é minorias. Pretos, ou pretas, mulheres, né? Pessoas de orientação sexual diversa. E é essa a minha questão. E, sobretudo, egressos. Porque eu sei o quanto é difícil. E não é fácil, gente. É muito bonito no papel. Mas dentro da própria OAB eu enfrentei preconceito. Eu enfrento preconceito. Eu enfrentei, não. Eu enfrento. Tá? Então, eu dou a oportunidade para essas pessoas, porque eu acho que é somente, gente. A sociedade tem que entender que a pessoa que passou pelo sistema prisional, ela vai voltar. E a gente tem que escolher qual que é o gabarito, né, qual que é o quilate desse cara que vai voltar para o sistema prisional. É isso. Doutor Felipe, vamos lá. Doutor, eu vou repetir. Doutora, eu posso só atender uma porta ali rapidinho? Pode, sem problema. É um minutinho, só vou lá e volto. 2 minutinhos. Era só... Doutor Felipe, eu vou repetir aqui os desafios e aí o senhor pode optar por um deles ou falar de todos no sentido geral, tá? Os desafios: delegacia, fórum, presídios, mídia, senso comum. Eu acho que não é novidade para ninguém reconhecer que nós vivemos hoje num país polarizado, num país em que o direito penal ele é sim seletista e, ao mesmo tempo, ele é um produto da televisão. Então, talvez um grande desafio que o nosso país precise encarar seja a dimensão do princípio da presunção de inocência. Nós falamos muito da pró-réu, mas Doutor, o seu áudio está bem baixo. Veja se ele melhorou agora. Melhorou, ok. Pronto. Então, eu estava dizendo que a presunção de inocência no Brasil ela é trabalhada muito como regra de julgamento, ou seja, como na dúvida absolve-se o réu, mas ela é pouco tratada como regra de tratamento. Então, o que nós vemos hoje, de uma forma geral, no Brasil inteiro, são crimes que são cometidos e antes mesmo que o próprio advogado do acusado saiba o que está acontecendo, a mídia toda já está lá, a mídia toda já está em cima, já está filmando,
já está se aproveitando muitas vezes do baixo grau de escolaridade do acusado para colocá-lo numa situação de culpado, e tudo isso ocorre com o beneplácito do Estado. Então, já existe, por exemplo, alguns avanços nesse sentido, como, por exemplo, no Tribunal Europeu de Direitos Humanos, em que se exige que a autoridade pública não dê entrevistas afirmando a culpa de quem está sendo investigado. Por quê? Porque a culpa ela é formada no trânsito em julgado da sentença. Da mesma forma, nós podemos falar isso a mesma coisa acontece no âmbito da sociedade ou do extrato social mais privilegiado. Quando nós vemos, por exemplo, notícias de jornais noticiando operações da Polícia Federal que apreendem dinheiro na casa das pessoas, tudo isso é feito com uma forma de já antecipar ou legitimar ou de estabelecer uma certa culpabilidade. E a gente esquece, por exemplo, que ter dinheiro em casa não é crime. A gente esquece, por exemplo, que o mandado de busca e apreensão ele tem que ser específico, ele não pode ser genérico. Então, o grande desafio é tornar essa regra de tratamento do princípio da presunção de inocência algo mais efetivo no Brasil. Assim como já aconteceu, eu acabei de mencionar, o reconhecimento do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, que reconheceu violações ao devido processo legal, quando não se deu efetividade ao princípio da presunção de inocência como regra de tratamento, acredito que aqui no Brasil isso também poderia ser olhado com outros olhos, não apenas pelos advogados, mas eu me refiro também aos membros do Ministério Público, ao próprio Judiciário. Acho que ninguém ganha quando se quer estabelecer um senso comum de que todo mundo é suspeito de qualquer coisa a qualquer tempo. O processo ganha quando nós conseguimos avançar com serenidade, com tranquilidade, com o estudo da prova que é existente, e não com presunções e julgamentos feitos pela mídia e pelo Facebook. Eu acho que esse é um desafio para nossas próximas décadas. Perfeito, doutor. Eu posso só fazer uma... Ótimo. Doutor, o senhor comentou lindamente, eu não vou me atrever somente a demonstrar o que o senhor acabou de dizer. Quem lembra do atirador lá da Noruega? Daquele moço que entrou numa escolinha e um maluco igual esses malucos que tem aí, que tem acesso à arma, né? Os malucos têm acesso à arma. E ele entrou na escolinha e acho que matou umas 6 crianças, se eu não me engano. É o atirador da Noruega. Vocês lembram disso? Lembro. Uhum. Pois é. Vocês viram o rosto dele? Ninguém viu. O Estado não o expôs. Porque não é. A justiça não ocorre dessa forma. A justiça não ocorre com a execração. Hoje em dia, o que a gente tem hoje, antes mesmo, só me emendando, doutor, porque eu acho que o senhor respondeu lindamente, mas o que a gente tem hoje é uma execração pública para depois dar um manto revestir de um conceito jurídico. Inclusive ministros já falaram isso. Primeiro ele tem a convicção, depois ele reveste com a forma jurídica. Isso é muito perigoso, porque o tribunal do Facebook está aberto. Qualquer um pode ser vítima. É isso. Okay. Doutor Greg Andrade, doutor Felipe Coutinho Silveira, eu quero agradecer muito pela participação de vocês. Como eu já falei antes, respeito muito o trabalho de vocês, eu acho que vocês representam muito bem aqui a classe de advogados criminalistas. Cada um tem uma história bem diferente, convicções que são integramente de cada um, não é? E o legal de trazer vocês dois é porque, apesar de que vocês têm assim, um direcionamento bem diferente um do outro, uma linha de trabalho diferente também, vocês são pessoas muito bem conceituadas dentro da advocacia criminal
pessoas que fazem a diferença para a nossa sociedade. Muito obrigada, viu, pela participação de cada um de Eu vocês. que agradeço o convite e fico à disposição se quiserem fazer novamente. Foi um prazer. Muito obrigado. Eu agradeço penhoradamente, doutora Zuleima, e assim, peço mais uma vez desculpa por não ter entrado na sua plataforma, que você arrumou tão bonitinha. Mas eu não... Sem problema. Eu, pela minha ignorância, por não ter baixado antes, infelizmente, eu não consegui entrar na sua plataforma, mas estamos aqui, e aí eu me comprometo em outras oportunidades também, estou à disposição. Tive uma aula com o doutor Felipe, muito obrigado, doutor. Né? Eu que agradeço. Guardarei para comigo, tá? Levarei para o meu mistério do dia a dia. Tá? O senhor é uma pessoa muito querida e com muito conhecimento. Agradecer a intérprete de Libras, a Gabriela, que também nos auxiliou. E dizer que estou à disposição. Sonho realmente que nós possamos ter um processo técnico, um processo que venha com uma perícia, com uma afirmação de laudos e com certezas técnicas, porque isso somente ajudaria naquilo que a gente busca no dia a dia, que é a questão da justiça. Tá? Estou à disposição e agradeço muito, penhoradamente, estar aqui com vocês. Tá? Obrigada a todos, obrigada a Rosimone Raulino, que é nossa professora da Universidade da Amazônia, e está aqui conosco, mas sempre dando esse suporte. Eu que agradeço, professor. Vamos aí juntas. Boa noite a todos, tá?